Chegamos aqui ao nosso 9º bloquinho. E este é um dos que eu mais gosto. Nós estamos no momento em que Ulisses vai se encontrar com as sereias. E olhem só, a gente tem aqui uma coisa muito importante para prestar atenção. Quando Ulisses está para passar pelo Mar das Sereias, ele sabe, já da história delas, que elas são tão encantadoras que nenhum homem resiste. E daí os homens sucumbem aos encantos dessas mulheres, que na verdade, na mitologia, elas são mulheres pássaros. As sereias são peixe e pássaros, tá? Daí o Ulisses imagina, todos os homens quando pensam, né? Bom, a gente vai passar ali pelas sereias, mas a gente resiste, nada. Todos querem ouvir o canto, porque falam que é lindíssimo. Mas todos eles dizem a mesma coisa, não, a gente resiste, claro, a gente já sabe. Se a gente já sabe que elas devoram os homens, nós vamos sucumbir? Não, nenhum. Todos eles acreditam que conseguem resistir. Prestem atenção neste verbo. Eles acreditam que são capazes de resistir. Daí vão na trilha das sereias e arriscam-se a passar por ali. Trazendo para a nossa vida, o que isso significa? As sereias representam uma grande tentação. Por exemplo, o que é uma tentação para mim pode não ser para você. Cada um de nós tem algo que nos tenta com mais força, dependendo de quais dos instintos na gente é mais incontrolável. Lembram lá da lição dos instintos? Então a gente tem aquela coisa do sono, temos a questão lá da sexualidade e da alimentação. Qual dos 3 instintos em você é mais forte? Se a gente falar aqui, bora acordar de 5 da manhã para fazer atividade física, aí você disser, Priscila, tudo menos isso na vida. Começa aí, pensa se esse de repente não é um instinto que te domina, tá? Pensa. Não estou dizendo que depende da hora que a pessoa dorme, enfim, tem gente que é noturno, tem gente que é diurna. Eu estou só dando um exemplo, para você tentar localizar na sua vida qual dos 3 instintos é aquele que te domina mais, ou seja, em que sentido uma tentação você poderia passar pela tentação sem sentir aquilo ali como uma tentação, e eu, por exemplo, sentiria alguma força tão irresistível que eu não conseguiria deixar de querer aquilo. Então, para cada pessoa, isso aí funciona de uma forma diferente. No entanto, os 3 âmbitos são esses que nós falamos, que são os âmbitos dos instintos. Todas as tentações estão ligadas àqueles 7 pecados capitais bíblicos, né? Que são as 7 ações de má qualidade que nós desempenhamos baseados nos instintos, tá? Então, aqui nesse episódio, quando Ulisses acredita que vai conseguir passar pelas sereias, ele não é imprudente. Ele diz o seguinte: todos vocês, ele fala para os marinheiros que ainda estão com eles, os que ainda estão vivos, né? Ele diz, todos vocês vão colocar cera nos ouvidos, a gente não vai arriscar. Todos vão colocar cera nos ouvidos, eu vou passar sem a cera nos ouvidos. Eu vou passar amarrado no mastro. Vocês vão me amarrar no mastro muito forte, com uma corda muito forte, que de modo algum eu vou conseguir soltar. Então vocês vão ter que me amarrar de uma forma que eu não consiga me soltar, certo? Porque eu quero passar e ouvir o canto das sereias. O que é que esse episódio simboliza? Tá? O que eles simbolizam? Esse mastro no qual Ulisses manda que amarrem ele é a verticalidade. São os princípios. O que lastreia o homem são os princípios das boas ações. Então, as ações de boa qualidade, a gente volta a falar daquela questão que a gente já falou lá na frente, no bloquinho antes.
num dos episódios anteriores. Vocês lembram que a gente falou da qualidade das ações? Então, o que significa, a gente fala muito na Bíblia, pronto, nos 10 mandamentos. Então, por que é que eu devo amar o outro como a mim mesmo? Por uma questão muito simples, porque aquilo que vai do meu coração volta para mim. Se eu não amo ele, ele não me ama. Se eu não amo muitas pessoas não me amam. Lembra que o sentimento que eu dou, se o sentimento, digamos, eu tenho algumas pessoas aqui perto de mim, e o meu sentimento em relação a elas é indiferença, o sentimento delas em relação a mim vai ser indiferença. Se eu dou indiferença, eu recebo indiferença. Lembrando que tudo que eu dou, eu recebo. Então, quando o Jesus fala lá, amai o próximo como a ti mesmo, ele está querendo dizer, ame tanto ele que você vai fazer por ele aquilo que você gostaria que fizessem com você. Por quê? Quando você der a ele a ação de melhor qualidade, é isso que você está dando, é isso que você vai receber. É só assim que funciona. Então, todos os 10 mandamentos, pensa comigo. Aí, não cobiçai a mulher do próximo. Esse é um dos mandamentos, né? Daí a gente pensa o seguinte, tá bom, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou desejar. Agora, por quê? Porque se eu desejo, eu já sei que essa ação retorna para mim. Essa não é uma ação de boa qualidade. Por quê? Porque gera dor no outro. Eu estou querendo algo que não é meu, que é do outro. Eu estou invejando o outro. Então, quando eu lanço essa energia de inveja, né, a ciência já provou, né, já mostrou aí que as emoções têm uma batida em hertz, né, uma quantidade, uma medida em hertz. Então, a vibração da inveja, a vibração da vergonha, a vibração da raiva, a vibração dessas emoções que nós temos é exatamente isso que faz com que o campo devolva pra gente, né, o campo vibracional devolva pra gente uma ação de mesma qualidade. Cada uma das nossas emoções tem uma vibração, ou seja, um ritmo de energia, ele tem um movimento de energia diferente. Então, quando você inveja o outro e você quer a mulher do próximo, né, o homem da próxima, vai acontecer com você igual. O que você dá vai voltar. Então, quando Jesus ensinou tudo aquilo, ele colocou aquelas ações relacionadas ali aos instintos, o que ele quis dizer foi, você vai ter uma ação de mesma qualidade. Então, não dê ao outro aquilo que você não quer que retorne para você. O Jesus não tinha como explicar essa coisa de campo eletromagnético, ele nem tinha ainda, a física nem tinha se desenvolvido a esse ponto para que Jesus pudesse explicar um negócio desse. Mas ele colocou ali, nas leis direitinho. E a gente olha assim para as leis e diz assim, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não faço. Aí a gente vai batendo os 10 mandamentos, chega no último, a gente vai de 1 até o final e talvez 1 ou 2 a gente consiga seguir. O resto a gente diz, isso aqui não dá, isso aqui é carne fraca, isso aqui no pensamento não faz mal. É o contrário. Hoje o que a física descobre é o seguinte, é que o pensamento é que é a energia. Então é o pensamento que faz com que a emoção surja e surja a ação depois da emoção, né? E se transforma em ação. Se você observar, a Bíblia já diz isso, porque Jesus começa lá a Bíblia, né? Quer dizer, a Bíblia começa, não é Jesus começa a Bíblia, mas a Bíblia começa dizendo que fala da criação do universo e tal, né? Lá no Velho Testamento, mas tem um momento lá na Bíblia, no início, no Gênesis, que diz assim, primeiro é o verbo, e o verbo se fez carne. Então, a palavra é exatamente o símbolo do pensamento. Então, o pensamento é palavra. Quando a gente fala muito uma palavra, a gente expressa uma imagem. Então, a gente cria a imagem dessa palavra. Quando a gente cria a imagem dessa palavra, ela se torna um pensamento. Se tornou um pensamento, ela se torna uma ideia. E a gente fica concentrando energia naquela ideia, voltando a atenção para aquela ideia. Aí se transforma numa emoção. Depois que se transforma numa emoção, vai se transformar em carne. Então vai se materializar. Então Jesus tentava explicar lá, e o verbo se fez carne e habitou no meio
de todos. Primeiro a palavra, aí vai para o pensamento, aí cria a ideia, vem a emoção e na sequência vem a atividade física, vem a ação. A gente expressa aquilo em ação. Então, hoje a física vem provar isso, tá? Mas os preceitos estão lá na Bíblia. Só que aquilo que a gente fala, quando as pessoas pedem pra gente acreditar naquilo que está na Bíblia e diz assim, por que acredito nisso? Porque é desse jeito, se torna um dogma. Então, vai que é assim, aí não funciona. Vocês percebem como não funciona? Vocês percebem como as pessoas driblam aquilo que tem na Bíblia e acham que aquilo ali é coisa para santo, que a gente não consegue fazer? Por quê? Porque são preceitos e dogmas, a gente não sabe a lei por trás daquilo. É quando a gente entende a lei por trás, quem é que quer receber aquilo que dá? Quando a gente entende o que é que a gente dá realmente, quem quer receber de volta? Quando a gente pratica nossas pequenas maldades, quem quer receber essas maldades de volta? Daí a gente vai começar a se policiar. Então eu vou ver, eu realmente quero que isso volte para mim? Se eu não quero, eu não vou fazer. Então quando Ulisses se prende no lastro, né? Ele se prende ali, no lastro das virtudes, ou no mastro das virtudes. Quando ele se prende, o que ele está querendo dizer é, eu vou fazer o que é certo, o que eu sei que é certo. Eu vou fazer as ações que têm boa qualidade, porque eu só vou dar aquilo que eu quero pra mim, porque eu sei que vai voltar pra mim. E agora, sabendo disso, eu tomo consciência da necessidade de ser bom. Eu tomo consciência. Eu sei o que isso significa. E quando eu tomo consciência, eu consigo agir. Porque eu tenho força suficiente para acreditar que aquela ação é a melhor ação, é a ação correta. Essa é a lição, esse é o ensinamento do episódio do Canto das Sereias. Então Ulisses precisa aí aprender a fugir das tentações. Fugir das tentações não significa, opa, eu não vou passar por ali porque eu sei que eu vou cair naquela tentação. Não, fugir das tentações significa fazer o que é certo, sabendo que aquilo ali é certo, sabendo por que você está fazendo aquilo. E sem ficar pensando em fazer o errado, porque pensar e agir é igual no mundo da energia, que é o mundo interior da gente, ou seja, nesse mundo, tá? Nesse mundo, pensar e agir é igual. Pensar é pior do que agir. Pra gente, para o nosso retorno, para o que volta pra gente. Então aqui nesse episódio, pra gente finalizar, é importante a gente entender que a vida é pedagógica. Depois que você conquista uma virtude, o que é que vai acontecer? Vejam quantas vezes lá na Bíblia tem o nome pecado e tentação. Pecado, lembrem, é uma ação de má qualidade. Então, para eu saber se a ação é de má qualidade, eu penso, eu quero que façam isso comigo, não, eu não quero, eu não faço. Porque eu vou sofrer se fizerem isso comigo, não vou? Vou, então pronto, eu não vou fazer. É só isso, basta isso para você saber se a ação é de boa qualidade ou é de má qualidade, tá? E aí o que é que acontece? O Ulisses aqui, nesse episódio, precisa entender que a vida é pedagógica. O que significa a vida ser pedagógica? Quando você constrói uma virtude, você começa a passar numa prova em 2 e em 3 com aquela virtude, você vai continuar sendo provado. A vida vai começar a te mandar tentações naquele mesmo campo. Por quê? Porque você precisa ser testado. A gente tem que corresponder, tem que lançar ações correspondentes àquilo que a gente decidiu fazer várias e várias vezes para que se torne um hábito e o corpo automaticamente comece a agir daquela maneira. Então a gente só consegue ter aquilo como característica nossa, criar a virtude, quando o nosso corpo já está tão habituado a fazer aquilo que ele já não quer fazer de outra maneira. Ele já é conduzido no piloto automático para aquilo. Ou seja, a gente incorporou, a gente tomou consciência daquele tipo de ação, que é o tipo de ação que a gente quer começar a produzir. Beleza? Então a gente fecha esse bloquinho aqui com esse ensinamento e vamos lá para o
Próximo, o nosso bloco 10, né? Vamos para o nosso 10º bloco.